Você chega perto, não muito, só o suficiente para olhar. E quando você olha, algo muda. Não no lugar, em você. Porque lá embaixo está longe demais, muito mais do que você esperava. O chão parece pertencer a outro mundo, distante, quase irreal, como se houvesse um abismo invisível entre você e ele. Você tenta manter a calma. É só a altura, não é nada. Mas seu corpo não concorda. Seu estômago afunda, leve num primeiro momento, mas o suficiente para você perceber que algo mudou. Você dá um passo para trás, instintivo, sem pensar, como se seu corpo tivesse tomado a decisão antes de você. E talvez tenha. Agora presta atenção nisso. Você sabe que está seguro, você sabe que não vai cair, mas mesmo assim, parece que pode. E isso não faz sentido racional nenhum. Mas acontece. Você olha de novo, dessa vez mais rápido, como se não quisesse ficar ali tempo demais. E quanto mais você olha, mais estranho fica, porque o chão lá embaixo não parece real, parece distante demais. Como se não fosse parte do mesmo lugar onde você está. Isso cria uma sensação difícil de nomear. Como se o espaço entre você e o chão fosse maior do que deveria. Como se as leis da distância não se aplicassem ali. Você tenta focar em outra coisa. Olha para o lado. Respira fundo. Não resolve, porque seu corpo já entrou em modo de alerta. Sua perna fica levemente rígida. Seu equilíbrio muda, pequeno, quase imperceptível, mas você sente, como se seu corpo estivesse tentando te manter firme mesmo sem necessidade. Como se ele soubesse de algo que você ainda tenta ignorar. E então, vem aquele pensamento. E se eu escorregar? Você ignora. Claro que ignora. Mas ele volta, mais forte, mais claro, mais insistente. E se eu cair? E pronto. Agora não é mais só altura. É possibilidade. E possibilidade, mesmo remota, mesmo absurda, é o suficiente para tudo mudar. Você sente sua mão suar. Agarra em alguma coisa, qualquer coisa, mesmo que não precise, só para sentir controle. Porque lá embaixo parece que você não tem nenhum. E essa ausência de controle é exatamente o que seu corpo mais teme. Seu coração acelera um pouco, sua respiração fica mais rasa. Você percebe isso? Tenta corrigir, mas quanto mais força, menos natural fica. E essa percepção, a de que você não está conseguindo controlar nem a própria respiração, só piora as coisas. O vento parece mais forte agora. Ou talvez seja só sua percepção mudando. Seu corpo amplia tudo. Cada sinal vira dado. Cada dado vira alerta. Leve tontura. Nada extremo. Mas o suficiente. Como se seu cérebro não estivesse confortável com aquilo. E talvez não esteja. Porque a altura não é só visual. A altura é uma sensação que cresce, que se expande, que ocupa mais espaço quanto mais você fica ali. Você tenta se convencer. É só ficar aqui, não tem problema. Mas ao mesmo tempo, você quer sair, quer se afastar, quer voltar para um lugar onde o chão parece próximo, seguro, real. E aqui está o ponto mais estranho de todos. O medo não é de cair. É da sensação de que você poderia cair. São coisas diferentes, e essa diferença muda tudo, porque o seu corpo não espera prova. Ele reage à possibilidade. Ele age como se o perigo já fosse real, mesmo que você saiba que não é. E quanto mais você fica ali, mais essa possibilidade cresce, mais real, mais próxima, mais presente, até que você percebe que não quer mais olhar. Mas também não consegue simplesmente ignorar. Você tenta dar um passo para trás. Simples, fácil, mas algo trava, como se seu equilíbrio tivesse mudado, como se o chão embaixo dos seus pés não fosse mais tão confiável quanto era antes. Você olha de novo, e dessa vez fica um pouco mais, porque agora acho que a sensação vem mais forte. Seu estômago afunda de verdade, mais intenso, mais presente. E então vem aquele puxão. Não físico, interno.
como se algo te chamasse para frente. E isso é estranho, muito estranho, porque você sabe que não está sendo puxado, mas parece que está. Seu corpo inclina levemente e na hora você corrige. Rápido, assustado com a própria reação, sua mão aperta mais forte onde está apoiada. Dedos tensos, como se soltar fosse uma opção, como se essa pressão nos dedos fosse o único fio te conectando ao chão firme. E aí vem o pensamento mais difícil de ignorar. E se eu perder o equilíbrio? Você começa a imaginar o movimento, o deslize, o início de uma queda. Não completa, só o começo. E isso já é suficiente, porque seu cérebro não precisa ver tudo. Ele só precisa começar. E uma vez que começa, o resto vem sozinho. Visão levemente instável. O vento parece mais forte. O chão parece mais distante. Seu corpo parece menos firme. E você, menos no controle. Alguém fala com você. Tá tudo bem, mas não ajuda. Porque isso não é racional. É físico. É automático. É o seu sistema nervoso fazendo o trabalho dele. Proteger você de um perigo que ele percebe, mesmo que você saiba que não existe. Você tenta responder, mas sua voz sai diferente, mais tensa, menos firme. E isso te incomoda, porque mostra que você não está totalmente no controle. E perceber que não está no controle só piora a sensação de que não está no controle. É um ciclo, e ele gira rápido. Você tenta focar em algo próximo, seu pé no chão, sua mão no corrimão, a textura concreta do lugar onde está. Mas mesmo assim, a altura continua presente como um ruído de fundo, constante, insistente, impossível de ignorar completamente. E então vem a decisão. Sair. Você tenta. Mas até isso parece mais difícil do que deveria, porque seu corpo não quer movimentos bruscos. Qualquer passo parece uma negociação, lento, controlado, como se velocidade fosse risco. Você dá um passo, lento, medido, e mesmo assim parece instável, como se o chão ainda estivesse longe, mesmo não estando. Esse é o momento mais perturbador, não a altura em si. É perceber que você não confia totalmente em si mesmo, que por algum segundo, por algum instante, você se tornou uma incógnita para você mesmo. E então você sai, devagar, com cuidado, como se qualquer movimento errado pudesse trazer tudo de volta. Quando você se afasta, algo muda. O chão volta, firme, próximo, seguro. Seu corpo começa a relaxar. A respiração desacelera. A tensão nos ombros diminui. As mãos soltam aquilo que seguravam. E por alguns segundos, parece que acabou. Mas não completamente, porque a sensação ainda está ali. Fraca, mas presente. Como um eco que demora a sumir. Você olha de volta, de longe. E agora parece diferente. Menos intenso, menos ameaçador. Quase normal. E isso é estranho, porque segundos atrás parecia impossível ficar ali. Agora parece só altura, nada mais. Mas você sabe, você sente, que não é só isso. Porque quando você estava lá não era só olhar, era sentir. E sensação não some tão rápido quanto o pensamento. Seu corpo lembra, mesmo quando sua mente tenta minimizar. Vem aquele pensamento, nem foi tão alto assim. Mas você sabe que não é verdade. Não é sobre a altura. Nunca foi. É sobre o que acontece dentro de você quando você chega perto. Aquela perda momentânea de controle. A sensação de instabilidade, onde não deveria haver nenhuma. O medo que não precisa de lógica para existir. E que existe mesmo assim. Você pode até voltar ali de novo. Pode tentar. Pode se aproximar. Mas sempre vai existir aquele momento, aquele segundo exato em que tudo muda, em que seu corpo reage antes de você, em que a possibilidade se torna mais real do que a realidade. E talvez esse seja o ponto mais estranho de todos. Você não tem medo da altura, você tem medo de como você reage a ela.
Porque no fim, não é sobre cair. É sobre perceber que por um instante você não estava totalmente no controle e que isso foi o suficiente.